Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né? Esse é o sexto vídeo, né? O sexto, não, sétimo vídeo dessa série. E falta só mais um após esse, né? E aí no caso hoje a gente vai fazer aqui a programação referente ao acabamento, né? Ou seja, nesse caso a gente está falando do ciclo G70. Vamos direto lá para a programação. Para quem acompanhou os últimos vídeos, né, a gente fez a programação até o ciclo de desbaste, né, o G71, e agora a gente vai para o G70, que seria obviamente o ciclo de acabamento. E aí o que acontece? A gente precisa aproximar a ferramenta, né, para poder realizar esse ciclo de acabamento. Né? Da mesma forma que no ciclo de desbaste a gente aproxima, né, e depois ela realiza seu respectivo movimento, aqui vai ser a mesma coisa. E o ciclo de acabamento, o contorno, a silhueta, já está aqui pronto, né? Que é esse contorno aqui do desbaste. Eu fiz até uma alteração, eu coloquei aqui para o desbaste, eu coloquei um avanço maior, né? Eu tinha colocado 0.25 e eu coloquei 0.4, né? Até para a simulação ficar um pouco mais rápido. Nesse software tem inclusive a possibilidade, né, de aumentar a velocidade da simulação, né, mas às vezes fica com bug, né, dependendo da velocidade que você colocar, o projeto que for ser executado, né, mas você está apressado, vale a pena para observar alguns pontos. Mas no caso aqui eu só fiz aumentar o avanço. Bom, então o que acontece? A ferramenta vai ser trocada, né, isso é importante. O último movimento que a ferramenta faz é esse afastamento aqui para o Z10 e no eixo X50, na coordenada X50, e agora a gente vai trocar a ferramenta. Né? Eu vou colocar aqui N230, chamar a ferramenta 2 e liberar a troca dela. Né? Alguns comandos, né, eles pedem que se coloque, né, o número da ferramenta, o corretor. Para esse aqui não é obrigatório, né, mas eu coloco só para questão didática. Né? Então, ferramenta 2. Quando chamar a ferramenta 2, que é a ferramenta de acabamento, né, a gente vai posicionar elas. Né? Eu vou colocar aqui uma posição avançada ali da ferramenta, da peça. Né? Vou colocar aqui G0x50 Z5, né? Ou seja, para ela ficar ali afastada. E logo aqui abaixo eu vou colocar exatamente a compensação dela, né? No caso, a relação do movimento que a ferramenta vai realizar, né? Como ela vai fazer esse contorno, a gente vai colocar uma compensação aqui pelo G41, né? Então N250 G41, né? Aí, para quem viu o último vídeo, até a gente comentou, né, sobre essa questão do G41 e do G42, que é para a ferramenta compensar o raio, né, conforme o raio da ferramenta, obviamente, durante essa interpolação envolvendo ali os dois eixos, né, o X e Y, por causa da diferença que você tem do ponto de tangenciamento para o raio da ferramenta. Né? Vou tentar desenhar aqui para a gente observar. Basicamente o que acontece? Imagina que aqui seja o raio da ferramenta, né? Ou seja, seria essa parte aqui dela. E aí você tem a referência, né, do tangenciamento. A referência do tangenciamento ela vai ficar aqui nesse cruzamento. Né? Ou seja, é esse ponto que a máquina entende como sendo o ponto da referência da ferramenta. Só que obviamente ela tem aqui um raio. E aí quando você informa esse raio para a máquina, ela vai compensando o ponto ali de toque do raio da ferramenta de acordo com a movimentação e interpolação dos dois eixos. Ou seja, quando você tem movimento de X e Z ao mesmo tempo. Seja um chanfro, seja um raio. Né? Então aí ele faz essa compensação para que a ferramenta atinja lá na peça, né, os valores finais ali indicados. Bom, beleza. Então G41. Aqui a gente vai... Acho que esse valor aqui tá bom. Deixa eu só confirmar aqui. Que o que é que acontece? Como eu vou indicar agora na sequência o G70, observe que a primeira linha é essa aqui, ó, G0x5, né, partindo da linha N110. Ou seja, de onde a ferramenta estiver, ela vai mover para esse ponto. O que é que eu teria que tomar cuidado? Se por acaso a ferramenta ela tivesse num ponto o qual o seu deslocamento, né, infringisse
no corpo ali da peça, né? Ou seja, iria ter uma colisão. Nesse caso, como ela está fora desse ponto, né? Quando ela deslocar, ela não vai ter nenhuma colisão, então, e é o cuidado que a gente tem que ter aqui na programação. Então aqui no caso ele está no G0x50Z5, eu vou colocar aqui até maior, vou colocar 10. Né? E aí no caso, quando eu indicar aqui agora N260, G70, que é o ciclo de acabamento. O ciclo de acabamento é bem mais simples, né? Menos informação. Você vai colocar a linha inicial, a linha final e, se quiser, uma velocidade para acabamento. Senão ele vai manter a última velocidade de cada. E aí no caso, finalizo. A linha de desbaste foi do P110 ao Q190, né? Até a linha 190. A linha 190 é esse afastamento aqui no Z-90. O 210 já é o afastamento da ferramenta, nessa linha 210. Então eu vou colocar o 210 já para garantir o afastamento. Né? Então eu vou colocar P110, que seria a linha N110, e de vez de eu colocar Q190, eu vou colocar Q210. Né? Ou seja, seria essa linha aqui já com a ferramenta afastando. Né? Então eu vou colocar aqui P110 e Q210. Só confirmar aqui, P110, beleza, e o Q210. E como eu disse, se você quiser, você pode colocar aqui um avanço. Vou colocar F.35, só para diminuir um pouco do avanço. Pronto, feito isso, a ferramenta, quando terminar esse contorno, ela vai ficar afastada. E aqui eu cancelo a compensação do raio antes de fazer a troca para a ferramenta de canal. Então, em 270, G40. É importante colocar o cancelamento ali. Então vamos colocar aqui a simulação para ver se ele vai fazer o contorno, se vai dar algum erro. Bom, então aí não é nem o ciclo de desbaste ainda, né? O faceamento. Ela agora posicionou para começar o ciclo de desbaste. Ela vai seguindo o ciclo de desbaste, levando em consideração aqueles parâmetros, né, indicados, né, do limite de corte de 2,5 e uma retração de 1 milímetro. Né, e seguindo o contorno da linha 110 até a linha 190. Né? Então, basicamente, são essas as ações que a gente tem aí para esse deslocamento. Aí, no caso, o avanço, ela estava ponto 25, a gente alterou para ponto 4. Esse valor, ele remete exatamente ao quanto é que a ferramenta vai avançar por giro. Né? Nesse caso aí 0.25 significa, ou se tivesse 0.25, né, significaria que a cada giro ela iria avançar 250 milésimos de milímetro. Né? O ponto 4 está indicando que ela está avançando 400 milésimos de milímetro. Né? Então basicamente seria essa a relação do avanço para o programa, né? Conforme está aí a descrição. Quando ela termina essa análise inicial, ela faz o pré-desbaste, né, fazendo aqui o pré-acabamento, fazendo a silhueta, né, que é exatamente o que ela vai fazer agora. E aí ela vai seguindo aquela as linhas de contorno. Né, e aí nesse caso é exatamente onde fica o valor. Tá vendo aqui, ó, 3 décimos, observa que aqui está 19.3, ou seja, esse diâmetro final seria 19, e no caso ele está ficando 3 décimos maior conforme aquela indicação. Pronto, terminou o ciclo de desbaste, agora que nos interessa, né, que é o ciclo que a gente acabou de fazer, que é o de acabamento. Ele vai posicionar e aí ele vai começar o contorno. Veja que agora, onde estava antes 19.3, agora está 19, porque ele está removendo o material que ficou ali na peça. Então ele vai fazer o contorno para chegar ali ao valor final. E ele deve afastar conforme a indicação do ciclo, né? Afastou e encerrou aqui a compensação, né? Então, basicamente isso aí para o ciclo de acabamento. Aí a próxima etapa é exatamente chamar a ferramenta de canal para fazer aquelas etapas finais, tá bom? Então no próximo vídeo a gente finaliza esse ciclo. Valeu!